Paulo, na Assembleia, que resultou na Lei Complementar 1.661/15, relativa a municípios turísticos. É conferencista e consultor de planejamento de turismo e marketing de destinos, é presidente da SCAL International São Paulo, vice-presidente do Núcleo de Turismo da Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil e consultor técnico da Unidestinos, União Nacional de CDDs, Ari, e entidades de destino. Ari, a palavra é sua. Muito obrigado. Então, bom dia a todos e a todas. Um prazer imenso estar aqui atendendo esse convite do Instituto de Longevidade, da Elza Tsumori, que é diretora, e o Fábio Nogueira. Nós vamos falar sobre turismo e longevidade, né? Turismo e a terceira idade. Aí eu lembrei que eu sou engenheiro, o Fábio acabou de falar. Quando eu comecei a trabalhar na área de turismo, eu trabalhei na VASP, comecei a ir para a área de marketing. Meu pai me chamou do lado, meu pai era um mineiro, mas muito brincalhão, né? Então ele me chamou do lado e falou: meu filho, você já ouviu falar da evolução da vida no turismo? Eu falei: qual a evolução? Quando a pessoa é criança, é jovem, tem vontade de viajar, tem tempo para viajar, mas não tem dinheiro para viajar, então não viaja. Quando chega na fase adulta, tem dinheiro para viajar, tem vontade de viajar, mas não tem tempo para viajar, então não viaja. Quando chega na idade, depois, né, envelhece, tem tempo para viajar, tem dinheiro para viajar, mas não tem vontade nenhuma de viajar. Entendeu? O que você está fazendo no turismo, meu filho? Meu pai acho que se enganou redondamente, que o turismo é uma das atividades que mais crescem no mundo. E onde mais cresce é exatamente na faixa da terceira idade, porque cada vez mais os idosos viajam. Mas eu não vou falar sobre isso agora. Quem vai falar sobre isso é Marília Albuquerque. Gostaria de chamar aqui para o palco. Marília Albuquerque é bacharel em gerontologia pela Universidade de São Paulo, mestre em ciências com ênfase em farmacologia pelo Instituto de Ciências Biomédicas da USP e doutoranda em Ciências da Saúde pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Além do que, a Marília, quando ela estava fazendo uns bicos para trabalhar, enquanto ela se sustentava no mestrado, ela trabalhou conosco lá na Precesp, que o André Bozola depois veio a ser o presidente, e no SCAL Internacional, que é essa organização de turismo que tem no mundo inteiro. Então a Marília já se ambientou com o turismo. Além do que, como o SCAL é uma entidade de pessoas assim mais idosas, ela se deu muito bem lá, e a matéria dela é exatamente como envelhecer com qualidade de vida. Então, com vocês, Marília. Olá, pessoal, bom dia. Agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui, conversando um pouquinho com vocês sobre envelhecimento, sobre longevidade. É um assunto que vem sendo cada vez mais discutido, cada vez mais debatido, e sim, a gente precisa falar sobre o envelhecimento, sobre o nosso envelhecimento. Não só olhar o envelhecimento como uma oportunidade de negócios, mas também pensar sobre o nosso envelhecimento. Então, eu vou ilustrar um pouquinho os assuntos e os tópicos que o Fábio nos anunciou no início, colocando um pouquinho esse cenário que a gente tem tanto no mundo quanto no Brasil do ponto de vista do envelhecimento e pensando nas oportunidades que a gente pode ter nesse sentido. Tá? Então, como a Ari comentou, eu sou graduada em gerontologia. Talvez muitos de vocês nunca tenham ouvido falar nessa graduação. É um curso que estuda o processo do envelhecimento humano. Então, pensar o envelhecimento não só na velhice, mas pensar o envelhecimento durante toda a vida. Que é assim que a gente consegue, então, se organizar para ter uma velhice com qualidade de vida. Eu quero começar essa nossa conversa pedindo para vocês, para que todo mundo feche os olhos, por gentileza. Prometo que não vai acontecer nenhuma surpresa aqui, vai ser bem breve e depois a gente discute um pouquinho essa ideia. Por gentileza, eu peço que todo mundo se imagine completando no seu aniversário de 85 anos. Onde vocês estarão? Com quem vocês estarão? O que vocês estarão fazendo? Tiveram uma breve imagem
desse momento. Então peço que todo mundo retorne aqui comigo. Daqui a pouco a gente discute sobre isso. Eu vou mostrar um pouquinho do nosso cenário, então, do ponto de vista do envelhecimento. Gilson, por gentileza. Essa aqui é uma pirâmide etária. Provavelmente muitos de vocês já viram. A gente tem aqui uma transição a partir de 1990. Aqui embaixo a gente tem a quantidade de crianças, né, adolescentes. E essa pirâmide, em 2010, já mudou substancialmente. O que era bem um triângulo, vai mudando essa forma. Aqui nós estamos em 2020, 2030, 2040 nós vamos chegar. E aqui o último ponto é 2050. E aqui nós estamos falando da faixa do envelhecimento dos idosos. Então essa pirâmide que começou como um triângulo, aquilo que o Fábio inicialmente anunciou, a gente tem um cenário demográfico completamente diferente daqui a poucos anos. Pensando aqui então, em 2050 a gente tem muito mais idosos do que jovens. E como a gente vai se preparar para isso? O que a gente vai fazer com isso? Então aqui ilustrando aquilo que acabou de passar no vídeo, né? Então pensando aqui em homens e mulheres a partir da década de 80, chegando até 2050. O que era muito triangular, hoje em dia a forma mudou completamente, talvez até pensando numa pirâmide invertida. E aí a gente chega e pergunta, mas como que aconteceu isso tão rapidamente? O que aconteceu, o que mudou? Né? E a gente tem uma taxa que a gente mede, que é a evolução de esperança de vida ao nascer no Brasil. O que significa isso? Essa taxa considera taxas de mortalidade geral e infantil, segunda renda, acesso a serviços de saúde, saneamento, educação, cultura, lazer, bem como índices de violência e poluição no local. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Para a gente olhar como essa transição se deu e, de certa forma, com uma velocidade muito grande. Então, a esperança de vida ao nascer na década de 40 era de 42 anos. Então, a pessoa nascia na década de 40 e esperava-se que, em média, ela vivesse 42 anos. Diferentemente do que a gente observa aqui, por exemplo, próximo a 2020. As últimas informações, né, do IBGE, com dados de 2014, a esperança de vida ao nascer do brasileiro é de 74,8 anos. Então, nós aumentamos muito a nossa expectativa. Novamente, agora pensando em porcentagem de idosos. Na década de 40, 4% da população eram idosos. Em 2020, nós esperamos basicamente 15% de idosos. 2013, 22 milhões. A projeção para 2020 é que tenhamos quase 31 milhões de idosos. Olhando mais um gráfico, e prometo que estamos acabando. Taxa de crescimento a cada 5 anos de grandes grupos de população. Então, de 0 a 14 anos, esse aqui em azulzinho, vem diminuindo a taxa de crescimento. De 15 a 64, também diminuindo. Já a população de 65 anos ou mais, a gente vem observando, a partir de 85, né, que é o ponto que eles iniciaram, um aumento da porcentagem de crescimento dessa população. Está todo mundo convencido de que a gente, de fato, vai aumentar a quantidade de idosos, né? No mundo, a população de 2013 para 2050 vai aumentar em 32%, população geral. Em países desenvolvidos, a população vai aumentar 8%, basicamente. E a população dos países em desenvolvimento, do ponto de vista geral ainda, em quantidade de habitantes, vai aumentar 37%. Quando a gente olha para, então, os números relacionados aos idosos, de 2013 para 2050, a gente terá um aumento de 165%. Nos países desenvolvidos, agora pensando em idosos, um aumento de 65%. Já os países em desenvolvimento, nós observaremos um aumento de 220%. Então, a gente, de fato, precisa se organizar e se preparar para isso. Então, ressaltando aqui o aumento de idosos, que é muito grande. E esse envelhecimento populacional, ele é visto como uma grande conquista. Poxa, até pouco tempo a gente envelhecia bem menos, a gente tinha condições de saúde, de saneamento básico que não propiciavam esse desenvolvimento e esse envelhecimento da população. Então esse cenário ele é muito positivo, mas a gente precisa se preparar, tanto individual quanto socialmente.
Não dá para a gente esperar que, de repente, aumentou um número grande da população e uma mágica vai acontecer, que todos os setores vão se organizar, e vão se organizar automaticamente. Isso não é o caso. Então, a gente precisa se preparar. Quando eu perguntei para vocês do aniversário de 85 anos de vocês, como que a gente vai chegar lá? Todo mundo, imagino que todo mundo se imaginou no local positivo, com pessoas felizes, rodeado da família, festejando, talvez num navio, talvez numa fazenda. Então, imagino que é um cenário muito positivo. Dificilmente a gente se imagina num cenário mais negativo. Mas para isso a gente precisa se preparar. Então, quando eu me apresentava antes para as pessoas, né, e eu dizia que eu era gerontóloga, as pessoas diziam, nossa, que ótimo, como eu faço para não envelhecer? Né? E aí, no começo da faculdade, né, a gente é mais imaturo, diz assim, morre antes, né? Não tem alternativa. Envelhecer é um processo natural. E a gente precisa mudar essa nossa perspectiva. É querer envelhecer para poder envelhecer com qualidade. Esse é o grande, talvez a chavinha que a gente precise mudar na nossa cultura. E aí agora, né, depois de um tempo de formada, a gente já vai ficando um pouquinho mais experiente, melhora um pouquinho as palavras. E aí eu digo para vocês, se o projeto de vida de vocês der certo, vocês vão envelhecer. Aí a pessoa fala, pera, eu tenho que ter um projeto de vida? Como que eu tenho um projeto de vida? O que é isso? E aí a gente discute algumas questões relacionadas ao envelhecimento bem-sucedido. Existem algumas ideias que a gente tem, principalmente quando a gente fala de envelhecimento, que estão sempre associadas à esfera biológica. Então, se a gente garantir a nossa saúde, talvez a gente envelheça com qualidade. Mas não necessariamente, muitas vezes a pessoa está bem de saúde, mas tem outros aspectos que não foram desenvolvidos, ou a gente não deu uma ênfase muito grande do ponto de vista social. Então, existem alguns capitais que o Alexandre Kalash, um grande nome brasileiro, né, que pensa o envelhecimento, ele postulou. E ele disse que a gente precisa, então, para que nós tenhamos um envelhecimento bem-sucedido, a gente precisa pensar no capital vital. O que é isso? A gente precisa pensar na nossa alimentação, a gente precisa pensar em fazer atividade física, a gente precisa cuidar, então, de algumas possíveis doenças que a gente possa desenvolver ao longo desse processo. Isso seria um olhar para esse capital vital. Mas, em geral, é isso que a gente tem quando a gente fala do modelo biomédico, que a gente pensa na doença, não na promoção da saúde. Em geral, a gente vai no médico e se o médico nos diz, não, você não precisa de remédio nenhum, faça só atividade física. Você vai melhorar a memória, vai melhorar funções cardiovasculares, vai melhorar a sua disposição. E você fala, poxa, que médico estranho é esse, né? Não me deu nenhum remedinho, me falou para fazer atividade física. E sim, é uma das etapas mais importantes para a gente pensar no nosso capital vital. Um outro capital que é importante ser considerado é o capital financeiro. E independente da faixa que a gente esteja de idade, pensar no nosso envelhecimento e fazer um planejamento para isso é fundamental. Assim como pensar no nosso capital social, pensar nas nossas redes de suporte social, pensar nas pessoas que a gente pode contar para o dia a dia, para uma situação emergencial ou mesmo para situações de lazer, de desenvolvimento. E por fim, pensar no capital de conhecimento, que seria um capital de desenvolvimento. Pensar em como a gente consegue se desenvolver. Quando a gente olha para todos esses elementos, a gente observa um ser humano inteiro. A gente pensa num ser humano que está se desenvolvendo de uma forma inteira. Não só pensando na saúde, mas pensando em todos os aspectos da nossa vida. E aqui que entra uma questão bem importante que a gente pode falar da oportunidade que a gente tem do turismo nesse contexto. Se a gente garante o nosso capital vital, o Fábio inicialmente falou da possibilidade de investimento e de renda que o público idoso tem, a gente já está falando aqui desses dois capitais já basicamente preservados. Quando a gente pensa em capital social e capital do conhecimento, a gente tem uma grande lacuna, um grande gap, que o turismo pode ser então um local, uma oportunidade bem interessante para continuar esse desenvolvimento. Então pensando nas redes de relacionamentos sociais, na interação social, na diversidade que a gente pode ter de atividades e também no potencial do desenvolvimento, porque o turismo também é desenvolvimento.
pensando não só em diversão e descanso, mas pensando naquele eixo do desenvolvimento. Tem uma questão bacana quando a gente fala com profissionais, que os profissionais eles sempre imaginam que o velho é sempre o outro. E o velho somos nós um dia depois de hoje. Né? Quem é o velho? O velho é a gente um dia depois, um minuto depois. Nós seremos os velhos de amanhã. E está tudo bem. Pensando no envelhecimento como uma possibilidade de desenvolvimento, tudo bem envelhecer. Né? Pensar nessa possibilidade diversificada de perspectiva mesmo. A gente tem algumas representações sociais, né, que às vezes afastam o que a gente se imagina e como as pessoas se veem como os idosos. Né? Você se enxerga assim aos 60 anos? Dessa forma? É essa a placa que deveria estar nos locais? Não é assim que eu me imagino. Eu não me imaginei assim nem aos 85. É porque eu posso cuidar do meu envelhecimento. Talvez eu me imagine assim, pensando numa outra forma de representação, imagine assim, ou quem sabe, como é de fato a nova forma de representar o público idoso, a gente tem essa sinalização agora, 60 ou mais. Isso é muito mais representativo, as pessoas se sentem muito mais incluídas. Muitas vezes a pessoa olha no banco do metrô, a sinalização para essa pessoa que tem preferência, fala, não, eu não sou essa pessoa, eu não quero sentar aqui. Quem é o idoso? Como a gente representa o idoso? Então, são muitas vezes elementos sutis que a gente consegue, então, garantir que a pessoa se identifique e queira ser o idoso, queira ser a pessoa que envelhece. No Brasil, a gente diz de idosos, pessoas que têm acima de 60 anos. Nos países desenvolvidos, a gente fala acima de 65. Então, todas as políticas sociais no Brasil são a partir de 60 anos. E quem que é o idoso de hoje? Será que é aquela pessoa que a gente imagina, aquela avó que fica em casa esperando, com um bolinho feito, naquele cheirinho de bolo de laranja, nos esperando para o café da tarde? Pode ser. Mas será que todos os idosos são assim? Será que todas as mulheres, será que todos os homens entram naquele estereótipo e naquele preconceito que a gente tem do idoso, da pessoa que envelheceu? Adilson, você pode, por gentileza, dar play? É um comercial de televisão, não é nenhum anúncio, né? Mas só para representar um pouquinho que esse é o nosso idoso hoje. Olha, ele disse assim, perigo, neto chegando. Vai lá, ajuda a maximizar a tela para procurar uma receita de bolo. Só que antes ela era um avatar, ela estava no jogo. Ela estava lá se desenvolvendo, se distraindo, pensando em novas possibilidades. A gente tem o segmento idoso como o segmento que mais se insere na internet atualmente. Então, pensar em atividades que de fato contemplem o idoso de hoje é muito importante. Não só ficar reproduzindo aquele modelo e aquele estereótipo que a gente tem do quem é o idoso, né? E aí, para a gente fechar um pouquinho essa nossa conversa, essa breve explanação, é importante que a gente tenha em mente que as terminologias para se referir ao público idoso podem aproximar ou podem afastar quando a gente está pensando no serviço. Então, se a gente fala, por exemplo, idosinho, velhinho, avôzinho, vozinha, a menos que seja minha avó, eu tenho esse direito, um profissional não pode se colocar com o seu público com essas terminologias. Isso afasta, isso deprecia. Né? Então a gente pensa em idosos, a gente fala de pessoa idosa, isso a partir dos 60 anos. E tem pessoas que falam, o setor da terceira idade. Esse foi um nome que entrou, que emplacou. Mas hoje, gente, contar para vocês que na gerontologia a gente fala em quarta idade. Então, acima de 80 anos, a gente está falando em quarta idade. Outra coisa, melhor idade. Quem sabe qual é a nossa melhor idade? Eu vou dizer se a minha melhor idade foi na velhice ou se foi na adolescência. Então, pensar um pouquinho nesses nomes, muitas vezes que o mercado traz para os serviços, que isso pode afastar, muitas vezes, o público, né? A velhice, ela é muito heterogênea. Ela é a fase da vida mais heterogênea que a gente tem.
Quando a gente pensa, por exemplo, o que os adolescentes gostam de fazer, em geral a gente tem uma certa homogeneidade, tem um perfil esperado. Então a gente pensa em jovens adultos, tem um perfil esperado. Só que aí você imagina essa pessoa que viveu todos esses anos, chegou na fase da velhice e pensa, poxa, eu gosto de tal coisa, eu gosto de outra atividade. Eu não gosto só de ir pro baile ou só bingo, né? Então a gente tem que tomar cuidado também com isso. Existem pessoas que gostam de crochê? Existem. Elas, né, têm o direito de fazê-lo, mas será que toda atividade para a terceira idade tem que pensar no artesanato? A gente pensa só em... a gente brinca nos 3 Bs, né? Bolo, baile, bingo? Será que é isso? Não, vamos fugir dessa ideia. Né? Então vamos propor uma oficina de internet, um trabalho com... vamos pular de paraquedas, por que não? Né? Vamos propor uma oficina de grafite. Existem coisas muito diferentes que a gente pode pensar para o público idoso. E aí, então, pensando que como essa velhice é extremamente heterogênea, a gente tem tipos de atividades, ideias que sejam atrativas. Vamos pensar um pouco empaticamente o que a gente gostaria de fazer. Será que é uma atividade maçante, só uma atividade em grupo? Vamos pensar um pouquinho nisso. Bom, então, para finalizar, eu gosto muito dessa imagem e que diz assim, no fundo somos todos iguais, em tempos diferentes. Eu agradeço muito, obrigada, Ari. Aqui está meu contato, se alguém quiser trocar depois alguma informação, quiser algum dos dados que foram apresentados aqui. Muito obrigada. Nossa próxima apresentação, Fernanda Naufal. Ela é arquiteta pela Faculdade de Belas Artes de São Paulo, com MBA em Administração de Empresas pela FAAP. Profissional com 25 anos de experiência na área de arquitetura, desenvolvida através de atividades em empresas de arquitetura, construção, mercado financeiro e hospitalidade. Ocupou cargos executivos no Banco ABN Real, Banco Santander e Accor Hotels. No Banco Real foi responsável pela equipe de desenvolvimento de padrões técnicos do Departamento de Engenharia e Arquitetura e se dedicou ao tema acessibilidade. Atualmente, ela é responsável pela implantação de hotéis no Grupo Accor no Brasil e responsável técnica no Comitê de Acessibilidade da empresa, com sede na França. Então nós temos agora a visão empresarial desse segmento que está consumindo cada vez mais, que é a nossa turma da terceira idade. Com vocês, Fernanda Naufal. Bom dia. Bom dia a todos, um prazer estar aqui, foi ótimo ouvir a Marília também, ilustrou bastante aí no início da nossa discussão do dia, né? E eu vou começar aqui falando um pouquinho sobre a minha história, para poder chegar no tema de acessibilidade e da terceira idade, que é o debate que faremos hoje. Tá? Então, aqui é o meu nome, Fernanda Naufal. Na verdade, eu vim de uma família de professoras, mãe, tias, primas, mas como eu sempre fui um pouquinho diferente, eu quis ir para um outro caminho e inicialmente pensei até em trabalhar com veterinária, gostava muito de animais, eu falei, já pensou perder um bichinho? Não quero. Mas eu gostava muito de desenhar e sempre elogiavam meus desenhos, ela é muito criativa e tudo mais. Não tinha ninguém na família, mas eu quis seguir para uma área diferente, que foi a arquitetura. E na faculdade, né, e até hoje a gente vê muito isso, a gente pode projetar sem regras, sem limites, sem nenhuma perspectiva nesse âmbito que a gente está comentando aqui. Isso para mim é até um alerta, eu já palestrei em faculdades de arquitetura no primeiro ano, a gente tenta começar a conscientizar os nossos colegas já nessa fase, porque é muito importante, mas a gente sabe que nessa fase a gente pode usar só a criatividade, às vezes sem tanta responsabilidade, né? Então aqui eu comento ainda que a gente precisa realmente ter esse foco e pensar que os nossos profissionais saiam mais preparados em cima do tema de acessibilidade. E no início do meu trabalho, eu só trabalhei com residências, fiz
cheguei a fazer restaurantes, mas naquela época não se falava muito em acessibilidade, não era um tema em alta, não se demonstrava essa preocupação. Até que eu fui trabalhar numa instituição financeira, onde a abrangência realmente era bastante diferente, né? E houve uma mudança na legislação. E aí começa-se a pensar no tema, né? Então, primeiro com a criação do Estatuto do Idoso, né, onde determina várias questões que a gente deve atender em termos de responsabilidade, do atendimento ao idoso. Na sequência, houve também uma revisão da norma de acessibilidade, da ABNT, e um decreto onde determinava o atendimento prioritário, as questões de acessibilidade, todas a serem atendidas, né? E nessas determinações, uma questão importante que a gente tem que observar, que a descrição de acessibilidade é de que você tenha possibilidade de acesso a um lugar, né? Parece simples, mas não é tão simples assim. As pessoas que têm dificuldade de locomoção, ou os idosos que às vezes têm alguma restrição, dificuldade para caminhar, elas se deparam realmente com muitas situações de exclusão, né? E a acessibilidade, ela tem o mote de eliminar as barreiras, né? Então a gente tem que ser responsável em projetar pensando nisso. E qual que era o cenário na empresa que eu trabalhava, e não era diferente das demais, né? A gente não estava preparado para atender esse público, né? Então, muitas vezes a situação era essa, né? Não tinham acesso próprio, às vezes na própria calçada que ele estava chegando não tinha uma condição de acesso, não havia um treinamento para a equipe em saber receber esse público, né? Aqui a gente mostra a imagem do cadeirante, mas podia ser uma pessoa com um andador, com qualquer outro tipo de restrição, passar numa porta giratória realmente é uma situação bastante difícil. Então, as ações que a gente tomou na época foram analisar a legislação, claro que trabalhando numa instituição financeira como em qualquer negócio é muito impactante, né? Você tem que fazer intervenções físicas nas suas instalações para atendimento a uma lei, então o jurídico atuou bastante para a gente interpretar adequadamente a lei e foi criado um comitê de acessibilidade que liderava, a gente integrava todas as equipes, fizemos um treinamento para todos os funcionários do departamento, que eram 45 profissionais, entre engenheiros e arquitetos, e aí em cima disso foi planejar, contratar, monitorar as implantações para adequar nada menos do que 1.500 agências, né? É um número bastante expressivo. Também 3.000 pontos de venda, que são os equipamentos de autoatendimento, né? Ali na imagem do meio a gente vê que a legislação também dava restrições ao uso dos equipamentos de autoatendimento. Então, a gente passou por uma experiência interessante, até em cima do que a Marília comentou aqui, a demarcação de vagas de idosos, que vocês estão vendo ali. Num primeiro momento, a gente errou. Nós demarcamos as vagas com o velhinho de chapeuzinho e a bengala. E depois, a sinalização era no piso e uma placa também vertical. Então, aquilo realmente tinha um peso. E num segundo momento, a gente avaliou que não era adequado. Então, nós substituímos toda essa sinalização conforme está indicado ali, né? Como a lei não era clara nesse sentido, a interpretação nossa foi, não, vamos declarar idoso e fica claro que aqui é a vaga para a pessoa que tem acima de 60, né? Então, nesse momento foram adequados os guichês de atendimento e foi treinada a equipe também, porque essa é uma outra questão bastante importante, né? Às vezes você nem tem todas as condições de acesso, mas você está preparado para receber a pessoa e você consegue administrar isso com mais facilidade. E então, eu segui para novos desafios, que foi a hotelaria. Então agora a gente entra no link aqui do turismo, né? Que é o mote da nossa conversa. Então, fui para uma empresa grande. No primeiro momento, a gente estava trabalhando apenas com as aberturas de hotéis, sempre aqui já com uma preocupação em atendimento às
leis e essas questões de acessibilidade já observadas, né? E, novamente, uma mudança na legislação, né? Em 2015 foi criada a LBI, a Lei Brasileira de Inclusão, determinando para a hotelaria os percentuais de quartos acessíveis, né? Então, novamente, me vi numa situação da gente estudar esse tema e eu me voluntariei, porque acho muito interessante, sempre gostei. E também a BNT foi modificada novamente. Normalmente essas leis elas vêm em pares, né? Então a gente tinha realmente muito o que fazer, né? Bastante campo para atuar. Rever as instalações existentes para adequar a essa nova revisão da norma e atender os percentuais determinados pela nova legislação. E uma questão bem interessante que veio junto com a LBI, que eu mencionei lá no início, ela já determina que os nossos colegas arquitetos, engenheiros, ao emitir uma anotação de responsabilidade técnica, eles declaram o atendimento à lei, né? Então, hoje é muito mais fácil a gente conscientizar, cobrar os nossos colegas, porque eles têm que atender a lei. Eles devem conhecer, eles têm que atender, e é uma questão de responsabilidade. No futuro, todos nós seremos idosos, né? Precisaremos utilizar essas instalações, então vamos já deixar tudo preparadinho, de uma maneira adequada para todos, né? Sem excluir ninguém. Bom, aí agora entrando no link do idoso, né? A Marília falou bastante, tem alguns dados aqui sobre o percentual de idosos também, mas acho que ela já explanou bem esse trecho. E aqui o que eu comento é que esse envelhecimento traz desafios, problemas e oportunidades, né? Os hábitos, né, que também já foi mencionado, hoje praticamente metade dessa população pratica atividades físicas, né? Um público bem diferente daquele estereótipo que a gente tinha. Eles são ativos, de fato, realmente a web é um campo que eles estão conseguindo navegar, né? Quase 60% deles já tem conhecimento básico de informática, até um tempinho atrás, realmente a gente sabia que era um universo não explorado, né, por eles, mas hoje já se tem essa oportunidade também de apresentar para o idoso alguma questão de turismo através da internet. E eles estão vivendo de maneira diferente, né? Aqui eu trouxe um case de uma co-housing que está sendo criado por professores da Unicamp, que vai se chamar Conviver, mostrando que a vida dessas pessoas hoje ela é realmente bastante diferente do que a gente costumava ver. Esse idoso ele quer conviver com outras pessoas, ele quer poder celebrar o dia dele, e isso reduz o declínio das funções do cérebro, isso os mantém ativos, né? Então, aqui a gente começa a ver essa parte da integração, da pessoa não ficar isolada, de realmente querer participar, ter uma vida colaborativa e uma convivência importante. Em 2020 ele deve ser inaugurado. E aqui, um pouquinho também do que o Aristeu comentou sobre o poder financeiro desse grupo, né? Então, nessa fase da vida, eles já podem e preferem gastar com diversão, com lazer, preferem, inclusive, do que cuidados com a casa, enfim. E a maioria deles já fala que investe muito mais hoje em turismo do que quando eram jovens, né? Então, a gente consegue visualizar essa oportunidade. Eles viajam em períodos de baixa ocupação. Isso é muito importante para o turismo, né? Férias é sempre uma boa oportunidade. E o resto do ano, né? Como que a gente ocupa? Vamos promover, vamos trazer esse público que não tem essa restrição para ocupar os nossos hotéis, para fazer os passeios turísticos, né? Então, eles reduzem a sazonalidade das ocupações dos nossos hotéis. E muitos falam, inclusive, que isso é uma terapia, né? Estar em grupo, poder exercitar o seu cérebro, conhecer outras condições, outras cidades, outra cultura, outras oportunidades. Aqui menciono um pouquinho também a questão de cuidado com as atividades físicas e com a alimentação, que a Marília também comentou.
comentou, né? Então, falando do turismo, a gente também tem hoje oportunidades na hotelaria de cardápios diferenciados. A maioria das nossas instalações também já tem um local para fazer ginástica. Então, a pessoa viajando, se for um período extenso, não tem problema, porque ela consegue se adaptar no seu dia a dia. E as empresas de turismo para esse segmento estão crescendo, por conta dessa oportunidade, desse público que está querendo investir, né? E realmente existe um grupo importante de pessoas que preferem compartilhar a viagem com pessoas desconhecidas, né? Conhecer outras pessoas, estar em grupo, mas também existem casais que viajam bastante, então uma diversidade importante de pessoas. E esses grupos que as empresas de turismo estão trabalhando, eles são grupos pequenos, em torno de 50 pessoas, para poder dar atenção devida, acompanhar de fato todas as condições de cada um. E o perfil desses grupos varia de 55 a 90 anos ou mais. E isso está tão em voga que o próprio governo federal lançou uma cartilha. Nessa cartilha tem algumas informações do tipo mencionada aqui pela Marília, das terminologias. Então, a ideia dessa cartilha é facilitar a relação do prestador de serviço com esse público, para várias dicas, várias orientações. E uma dessas questões que é citada aqui é o atendimento à lei de acessibilidade, onde fala que a gente deve disponibilizar corrimão nas escadas, evitar desníveis, evitar degraus muito altos, os turistas sejam levados a locais que tenham equipamentos adequados na acessibilidade, para não sofrerem nenhuma dificuldade, pisos antiderrapantes, etc. Então, o nosso cenário hoje, a gente já se depara com situações onde os projetos são feitos, pensados para esse público, para toda a diversidade de públicos que a gente pretende abranger. Então, não temos desníveis no acesso quando é necessário, né? Criada uma rampa com todas as condições de acessibilidade pertinentes. Os serviços, no geral, ao alcance de todos, né? Então, quando a gente tem um buffet, a gente se preocupa em ter um apoio próximo, balcão de recepção com um trecho mais baixo que pode atender um cadeirante, ou a gente pode aproximar uma cadeira para um idoso sentar e ser atendido. Isso em todos os segmentos, né, da hotelaria. A gente não vai se preocupar em atender bem só num hotel luxo, né? Então, desde o econômico até o upscale, a preocupação é a mesma. E isso realmente nos traz uma oportunidade de venda bastante importante. Aqui é um exemplo de uma recepção, onde você tem diversas possibilidades de atendimento, sentado, em pé, na cadeira. Os ambientes com uma diversidade de mobiliário, então eu não posso colocar só poltronas baixinhas, porque o idoso para levantar pode ter mais dificuldade, então a gente oferece essa variedade de mobiliário para oferecer o conforto para todas as situações, os espaços amplos, as áreas de circulação. Aqui o acesso ao buffet com uma área boa de circulação. A área de piscina com essa mureta em volta, que é um tipo de um banco, e as alças de acesso, né, para a pessoa entrar com segurança, com toda a sinalização, a profundidade da piscina e tudo mais. E um pouquinho dos apartamentos, não necessariamente o idoso vai ficar num quarto preparado para o cadeirante, mas ele dá um conforto, a gente oferece as cadeiras de banho, tem as barras, então muitas vezes a gente está preparando esses quartos para que eles não tenham um aspecto de um hospital, né? É um quarto que pode ser vendido para qualquer pessoa, mas ele vai oferecer as condições de conforto para quem tem uma necessidade. Então ali, próximo à bacia, tem um interfone que você pode se comunicar com a recepção, pode pedir um auxílio. Esse quarto, não se observa nada de atípico nele, é um quarto bastante convidativo, tem as áreas de circulação e tem as barras de apoio e
e os salários preparados para todas as necessidades, né? E aqui um exemplo de um hotel de luxo, onde a gente tirou partido das barras, utilizando por todo o quarto, então ela é decorativa também, ela passa a ser um elemento arquitetônico. E essa barra, além de circular pelo quarto todo, ela segue no banheiro e a gente atende as questões de legislação de uma maneira mais elegante. A minha empresa é francesa, né? Então a gente sabe que aqui tem a questão legal e tem a questão de conforto e da gente querer receber bem o hóspede, né? Então, na França também foi criado um quarto acessível. Não é um quarto que vai atender às nossas especificações, mas ele é um quarto extremamente confortável. Foi feito um concurso interno para a empresa e se determinou esse quarto, onde você pode receber famílias, indivíduos com mobilidade reduzida, várias possibilidades de uso. Bom, e aqui, só para a gente pensar como a gente trata esse público, porque para eles não tem limite, né? Então, esse case aqui da vovó Aida, vovó não, né? A gente não deve chamar de vovó, mas da dona Aida, de 105 anos, que saltou de paraquedas e bateu um recorde mundial. Então, esse aqui é o perfil do idoso que a gente está atendendo hoje. Tá? E aqui o meu contato com o Brasil. Que é graduado em Direito, prefeito de Socorro pelo segundo mandato, foi presidente da APRECESP, Associação das Prefeituras das Cidades e Estâncias do Estado de São Paulo, em 2015. Atualmente preside a CISBRA, Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da região do Circuito das Águas Paulista, e o COC, Conselho de Orientação e Controle do Fundo de Melhoria das Instâncias, que é ligado ao Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos, o DADETUR, que é subordinado à Secretaria Estadual de Turismo. Então, a visão do poder público face a esse nosso mercado da terceira idade do turismo, com vocês, André Bozola. Bom dia a todos. Aproveitando um pouco da fala, agradecer aos organizadores pelo convite, agradecer a nossa equipe que acompanha da Secretaria de Turismo e ao assessor de comunicação, Rafael. Acho que já fica a dica da Marília, da nossa, para utilizar. Gostei muito daquela identidade visual que mostra o idoso mais 60. Acho que é uma oportunidade, um diferencial. E usando um pouco da fala da Fernanda antes, para fazer um parênteses entre o investidor, o privado e o público, ela mostrou ali bem as adequações, os acessos dos hotéis, dos equipamentos, mas imagine os senhores chegando em um hotel adequado, que tem toda a sua política de adequação à mobilidade, mas que para o seu cliente atravessar uma rua ele não tem uma calçada adequada, ele não tem uma faixa de travessia adequada, se do outro lado da rua tiver uma praça, essa praça esteja inadequada. Então aí entra o nosso papel, o papel do público, o papel do nosso cuidado para que os turistas, para que as pessoas tenham as condições melhores de locomoção. Estou contando um pouco, vendo um pouco da nossa, eu passei um aqui, da nossa cidade é uma cidade de quase 200 anos, que tem uma vocação aí total do turismo e está integrada no Circuito das Águas Paulista. Como principal fonte de economia lá o turismo, as malharias, a agropecuária. Então, como essas mudanças sociais impactam no turismo? Quais os desafios? Um dos principais
diria, ingredientes do sucesso do turismo na nossa cidade é essa participação, é a participação do privado junto com o público. Nós temos uma colaboração muito forte, temos um conselho de turismo atuante na nossa cidade, e que nesse conselho há participação efetiva do privado. Então, o público nós procuramos aí diminuir essa barreira que sempre existe, a burocracia, as dificuldades que o poder público impõe para que haja um estabelecimento, uma linha tênue entre os setores. Então, como que era visto antigamente? O ser idoso, bem foi falado pela Marília aqui, né, era um privilégio para poucos. Hoje, então, passar de 60 anos não é mais o sinônimo de privilégio. O nosso desafio é continuar sendo um atrativo para esse público e criar condições especiais. Há já um tempo, não foi só na nossa gestão, nós tivemos na segunda, mas já há um tempo que a nossa cidade, em conjunto com o privado, tem esse foco. Quando lá no início do projeto, que foi o projeto dos Aventureiros Especiais, em conjunto com o Ministério do Turismo, era sim o foco o portador de deficiência. Mas nós pudemos observar que os locais adequados para o portador de deficiência abrangem um público muito maior, que são aqueles que têm uma mobilidade reduzida, seja momentânea, por um acidente, está passando por alguma enfermidade, e o idoso, que também tornou-se um dos principais públicos, os principais focos da nossa cidade. Então, o destino, né, está sempre movimentado, como a Marília falou, que na sazonalidade aí, tem mais tempo para passear, não precisa só ficar em épocas de final de ano, de carnaval ou em tempos específicos. Então esse é o nosso público, como já foi falado aqui, a estimativa aí é uma estimativa muito grande e é o nosso foco. Então nós temos aí visitas constantes. Uma das nossas características da nossa cidade é que seja para todos o destino aí como mostra uma caravana de idosos em nossa cidade. Falando um pouco dos animais, um exemplo como se isso tornou-se nossa cidade, há um exemplo de um parque, o Parque Campo dos Sonhos, que o proprietário fez um espaço, um apartamento para o cão-guia do deficiente visual. Aí ele pôde perceber que o mercado, esse nicho foi aumentando o nicho do pet, e que esse apartamento também, a adequação do hotel, serviu para aqueles visitantes que querem levar o seu cão para passear, e em alguns hotéis até nem é permitido até hoje. Então foi um desafio aí para criar um nicho maior de mercado e ter esse desenvolvimento. Então, os equipamentos, as práticas esportivas que levam os animais, fazendo um parênteses da nosso destino. Voltando, então, como antigamente, a tradição era um comportamento padrão, preconceito. Né? Hoje, quebra de padrões, a liberdade de ser o que quiser. Nosso desafio, criar produtos de interesse desse perfil, desse público. Nosso desafio como ente público é estabelecer essa ponte, esse cuidado em que o privado possa caminhar junto e dar as condições, como eu falei no início aqui, desse bom receber os nossos turistas. E o benefício é, com certeza, o motivo da escolha do nosso turista. Nós não temos lá preconceitos, procuramos trabalhar de uma forma para todos, que o destino seja adequado para todos. Antigamente, o deficiente era motivo de vergonha. Hoje, a inclusão é novo valor social. Então, qual é o nosso desafio? Adaptar os destinos, natureza, o ecoturismo e a aventura. Quais os benefícios?
ser referência nacionalmente e internacionalmente. Essa questão da referência internacional, quando começou o projeto da acessibilidade na nossa cidade, havia algumas falas, uma cidade do interior, que tem os seus preconceitos, turistas, alguns empresários até falavam, nós não queremos um turista, um cadeirante aqui, são poucos, quantos? Às vezes fazia-se uma reforma em algum equipamento, mas quantos cadeirantes? Eu nunca vi um cadeirante aqui. Não, mas então foi difícil essa fala, essa cabeça fechada, mas daí nós fomos fazendo um trabalho, a administração foi fazendo um trabalho, os empresários foram fazendo um trabalho para que esse mercado que nós estamos discutindo aqui hoje, lá atrás, já se iniciasse esse trabalho para poder ter um desenvolvimento e hoje, como nós vimos aí, a legislação é muito nova, mas o nosso trabalho já tinha começado na nossa cidade, esse viés aí, ele tem pelos idos aí de 1996, então cerca de 8, 10 anos antes da legislação, que foi obrigando, que foi acertando esse potencial. Aí nós temos um exemplo do portador de deficiência, a cadeira é adaptada para que ele possa fazer atividade de aventura, assim como os outros equipamentos. Nós temos lá as tirolesas e outros equipamentos para os portadores de deficiência. Então a sustentabilidade era não derrubar árvores. Hoje os consumidores exigem que os destinos e empresas sustentáveis e responsáveis. É um dos nossos focos também, a sustentabilidade, a preservação do meio ambiente. Nossa instância é uma instância hidromineral, em que a nossa maior riqueza são as águas, as fontes, a água mineral, e nós prezamos muito por isso na cidade. Então, o ser sustentável e informar o consumidor de forma transparente e garantir a qualidade de vida para as futuras gerações, com a manutenção dos recursos naturais, como os rios e matas que são utilizados no turismo. E nós temos um destino de passeio, uma integração aí com a natureza. Aqui fala um pouco da segurança das atividades, é outra questão que nós primamos muito, tanto para os portadores de deficiência, como aqueles que fazem atividades normais, quanto os idosos também. Essa questão de segurança para nós é primordial, e são seguidas todas as normas da BNT de segurança, temos a parceria com a ABETA, para que o turista pratique o seu passeio, a sua atividade de maneira segura. Nós temos aí os equipamentos de segurança para que o socorro seja assim, um destino seguro. Antigamente, viajar para centros urbanos, Miami, Paris, hoje todos querem uma experiência cultural, gastronômica, sustentável, conexão com a natureza e viagens mais curtas. São Paulo, o Socorro está no maior centro propulsor de turismo, está a 100 quilômetros, assim como o nosso circuito das águas. Então, nós vemos aí uma vantagem muito boa para quem quer fazer um passeio numa cidade. Nosso desafio é ter um produto turístico que agrade a todos e promova experiências únicas. Ali na imagem que a Marília passou, ela passou com uma idosa de paraquedas de 105 anos. Nós também temos lá os exemplos das tirolesas, e até ontem o Zuco me contando uma história, faço um parênteses aqui, que ele presenciou um deficiente visual, ele acompanhou na tirolesa, é uma tirolesa que nós temos lá de quase 1 quilômetro, ela passa pela divisa de Minas com São Paulo, e quando ele foi soltar o deficiente, ele falou: "Você não vai, Zuco?" O Zuco falou assim: "Não, eu tenho medo." Ele falou: "Não, fecha o olho e vem comigo." Então, foi um parênteses que... Ontem o Zuco me contou essa história, viu, Aristides? Então, os nossos benefícios é atrair turistas o ano todo, gerar emprego para a população e promover a renda ao município. Aí eu
Grande, a Pedra da Bela Vista. Então, como diversificar seu negócio para agradar a todos? Aqui, a nossa equipe trouxe um comparativo aí, né? Como ter diversidade sem ser como o pato, que nada voa e corre. Mas o pato não nada bem, não corre bem e não voa bem, né? Então esse é o nosso desafio, ter diversidade, nadar bem, voar bem, correr bem. Então é uma reflexão que a gente trouxe para a nossa apresentação aí, que às vezes nós percebemos, como foi dito, eu estou como presidente do Conselho de Orientação e Controle das Instâncias, e o Estado de São Paulo é um estado que tem um diferencial nesse investimento da Secretaria de Turismo para com as instâncias, e agora recentemente são 70 instâncias no Estado de São Paulo, e mais recentemente foram criados mais 140, serão criados. Nós estamos com 96, vão atingir 140 municípios de interesse turístico. Qual é o diferencial dessas cidades? As instâncias têm um recurso disponibilizado pelo governo do estado anualmente para que essas instâncias invistam em infraestrutura para receber bem o turista. E paralelo a a lei nova que o Aristides até citou, do município, ele foi um dos assessores, um dos colaboradores dessa legislação nova, foram criados os municípios de interesse turístico, justamente para ingressar essas cidades. Serão mais 140 cidades que terão apoio do governo, que terão recursos para isso, para que realizem as obras, como eu falei, atravessar uma praça, que seja construída uma faixa adequada, a revitalização de uma praça, e a gente sempre busca aprovar os projetos, analisar os projetos que sejam adequados, que permitam a boa locomoção das pessoas, dos turistas e daqueles que têm as dificuldades da mobilidade inclusiva. Diversificar com excelência técnica em cada segmento turístico. Então, esse é um dos nossos papéis. Se adaptar às tendências do mercado, eu acho que foi o que bem foi tratado aqui pelas nossas assessoras, e no nosso caso também. Incentivar empreendimentos turísticos a trabalhar de forma associativa. Esse caso, de socorro, foco na acessibilidade, trouxe para nós benefícios muito importantes. Eu trouxe, o nosso secretário de Turismo até me passou, essa é uma revista conhecida, revista Viagem da Abril, através de uma mídia espontânea, ela trouxe aqui da nossa cidade 8 páginas falando sobre socorro. Caramba! Então, é um exemplo frequente em nossa cidade, que tem possibilitado aí uma divulgação maior do distrito. O Socorro tem recebido, a administração e o empresário tem sido reconhecido internacionalmente por prêmios por esse trabalho da acessibilidade. Não é um trabalho fácil. Às vezes nós deparamos com outras cidades aí, como você falou de Serra Negra, Socorro, são cidades montanhosas, cidades que já antigas, que têm uma dificuldade enorme. Temos restrições, às vezes orçamentárias, às vezes o dinheiro falta para fazer as adequações, para acertar essas falhas, essas adequações, mas a gente tem um foco de ir melhorando dia a dia e acertando essas dificuldades. Então, trabalhar o turismo regionalmente é uma outra opção que nós temos. No nosso caso, nós estamos ali no Circuito das Águas, que são 6 cidades ali: Amparo, Lindóia, Lindóia, Monte Alegre, Socorro, que têm um viés turístico forte. Outras cidades estão entrando, como Pedreira, é um município de interesse turístico, agora recentemente criado. Então, esse trabalho regional, a gente também reconhece a importância para um apoiar o outro, um ajudar o outro, um possibilitar que o turismo
turista seja bem recebido em todas as cidades. Como foi dito aí nós temos um exemplo um turista fazendo uma atividade aí no Rio, com toda a segurança, com todo cuidado, ter um diferencial competitivo, uma identidade forte. Comunicação direta com cada segmento de turistas, como se fossem muitos. Procurei trazer aqui algumas informações, algumas questões do nosso dia a dia, da administração pública, como é o nosso trabalho e como ele tem sido reconhecido. Eu espero que tenha contribuído com os senhores de uma maneira positiva. Eu vou pedir licença para, antes de encerrar, ter um vídeo muito rápido da nossa cidade, que vai mostrar para quem não conhece a nossa cidade, ok? Tira o Virgílio, tira o Virgílio. Questão da continuidade. Como é que vocês levam essa parte? Porque cada 4 ou 8 anos há mudanças e aí há um descompasso às vezes. Como vocês conduzem esse aspecto? Confesso ao senhor que às vezes percebe em outras cidades a dificuldade de um gestor. Às vezes é um grupo que comanda, que é eleito, aí ganha a eleição, outro. É o nosso caso. Mas nós, sou pouco, eu diria, esse privilégio, porque não só, eu vou citar um exemplo na história. De 96 a 2000, era um grupo político, que é, no caso, o meu grupo político. Aí, então, muitas vezes elas observam as necessidades da região ou as oportunidades de trazer alguma questão cultural. Fica muito a critério do gerente ainda hoje, talvez se fosse uma coisa mais estruturada, mais orquestrada, tivesse um resultado maior, mas existe sim hoje essa preocupação, né? O hotel ele é um ponto de encontro. Hoje a gente tem a visão de que ele também não atende só ao turista, ele atende também à região, aos vizinhos. A gente busca trazer essas pessoas para utilizar as nossas instalações, eventualmente utilizar restaurantes, salas de reunião e trazer esse público mais próximo para a gente gerar essas oportunidades. E trazendo inclusive essa vizinhança, a gente gera oportunidades de uma troca cultural bastante importante. Eu comento aqui hoje que isso é bem pontual, né, e destinado a cada um dos gerentes de cada unidade, não é uma coisa orquestrada como um todo. Algumas instâncias têm já implantado, não é o caso do Socorro, nós ainda não temos, mas na sua grade curricular a matéria turismo, para que as crianças ali já iniciem entendendo o que é o turismo na cidade, entender do receber bem, entender de orientar bem o turista, de dar uma boa informação, de ir trabalhar no empreendimento que é voltado para o turismo. Então, Socorro ainda não tem, mas nós temos instâncias que já foram implantadas. Um dos casos, eu lembro bem, é o Lambra. O Lambra tem a matéria implantada na Secretaria de Educação, essa matéria do turismo. Então, a gente percebe que está se iniciando, é recente, coisa de 2 anos, que os prefeitos, as administrações têm percebido esse potencial, essa estrutura para equacionar aí o turismo e a educação. E daí, como você falou, implantar aí algumas atividades e outras questões correlatas. Marília vai falar sobre essa questão da disponibilidade de tempo do idoso em relação à necessidade de tempo que a criança tem. É muito bacana esse ponto que você mencionou,
que são essas ideias de protagonismo do idoso. Então, são oportunidades que a criança, por exemplo, ou um adolescente, ou mesmo um adulto, pode sentir de troca, e a valorização da pessoa idosa vem muito associada a isso. A gente tem um nome para isso, né? O pessoal costuma falar de projetos intergeracionais, que desenvolvem não só o público idoso, como também os outros públicos que se beneficiam desse contato, principalmente crianças. Então, fazer essa troca, e por que não fazer um curso de programação maker para idosos, né? Pensando no desenvolvimento que isso traria, isso é fantástico. Eu já vi algumas iniciativas falando em termos de programação para o público idoso e tem um resultado, uma eficácia altíssima. Então, essa é uma estratégia muito bacana. E quem sabe pensar, então, falar sobre programação com o assunto turismo, e falar que os idosos façam a promoção de novos destinos para novos idosos, para outros idosos. Então, isso também pode ser uma estratégia bem eficaz. Eu sou presidente da Associação de Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil em Pernambuco. E aí eu queria saber, tanto do prefeito quanto da Fernanda, se vocês têm números ou resultados efetivos no impacto do negócio. Fernanda, o prefeito, né? Imagino que os empresários locais, como o senhor colocou na sua fala, muito apropriada, inclusive, tiveram uma certa resistência. Então eu queria entender se você já tem resultados concretos, e para a Fernanda, se tem números, se tem resultados também. Falando um pouquinho de números, a gente consegue mensurar mais voltado às questões de acessibilidade, né? A gente não tem apurado aí uma questão voltada especificamente ao público idoso. A gente tem um percentual de ocupação nos quartos acessíveis. Tá? Esse número hoje ainda é muito pequeno. Tá? Então, essa é uma questão importante. A gente vê a legislação sendo modificada, o número de quartos acessíveis tem que aumentar e tudo mais, mas hoje ainda temos uma ocupação bastante pequena. Não chega a 1% do total de quartos a ser ocupado por pessoas com uma necessidade específica. O que não significa que a gente só tenha 1% de pessoas com alguma necessidade utilizando as nossas instalações. Muitas vezes o próprio idoso ou uma pessoa que tem alguma questão de mobilidade não quer ficar no quarto acessível. Então, a gente tem os dados da ocupação de quartos acessíveis, que realmente são baixos. Mas em termos de ocupação dos demais, esse número a gente não tem aferido. O que a gente vê de fato é esse turismo crescendo, sendo implementado, e essas oportunidades através de excursões e tudo mais, por isso que a gente precisa estar preparado para talvez, obrigado pela participação, pela pergunta do Pernambuco, né? Talvez o público até da empresa que a Marília representa, o nosso caso é um pouco diferente. Nós temos um exemplo do Campo dos Sonhos, que é um parque, esse que eu citei até, que tem premiado, recebeu vários prêmios, e ele tem números que 10% da hospedagem dele é de pessoas com deficiência. E ele tem a porcentagem de ocupação dele, uma ocupação de 90% durante o ano. Ele tem uma ocupação muito alta, ele tem um trabalho muito bem feito. E no geral, para a nossa cidade, eu diria que Socorro tornou-se um destino mais conhecido e que teve um salto muito grande com essa questão do olhar mais atencioso para aqueles que têm mobilidade reduzida. Embora às vezes seja 1%, ou nem seja até frequentado, mas soa bem você saber que tem um trabalho, que tem uma atenção, que tem algo que você olha para aquele que um dia nós podemos estar nessa situação, né? Ou ter algum parente. Então isso que foi o nosso foco. Eu não tenho, no geral, números da cidade, mas o que eu posso falar para você é que a nossa cidade deu um salto muito grande nos últimos 20 anos, que peço licença até para falar de uma maneira que Socorro era até desconhecido. E
depois que começou com esse trabalho, temos aqui o Benach fez um estudo para a implantação de um hotel na nossa cidade, então ele é testemunha desse desenvolvimento que trouxe para a cidade o turismo e o olhar para esse nicho de mercado que é aqueles portadores de mobilidade reduzida, seja o idoso, o deficiente ou aquele de mobilidade temporária. Eu queria só fazer um complemento com essa coisa de que o idoso, normalmente ele está aposentado ou ele tem um tipo de trabalho que lhe dá um pouco mais de tempo discricionário, ele decide o que fazer com o tempo. Esse segmento ele interessa muito tanto aos equipamentos hoteleiros, que é o caso do Grupo Agora, aqui representado pela Fernanda, ou no destino turístico, como é o caso aqui de Socorro, representado pelo prefeito André Bongiorno. É poder trabalhar esse segmento no período de sazonalidade. Então, em alguns lugares, a sazonalidade é no meio da semana, em alguns lugares é no final de semana. E aí o idoso ele tem a flexibilidade de ocupar esse equipamento ocioso, porque ele tem tempo discricionário, ele pode mudar o período, ele pode fazer isso nas férias ou fora das férias. Então, isso é muito atraente esse segmento, embora os números ainda não sejam, do ponto de vista da acessibilidade, expressivos. Mas a gente não tem números no Brasil, a gente sabe disso, né? É difícil a gente ter esses dados estatísticos. Mas é cada vez maior a importância quantitativa e qualitativa do segmento da terceira idade para equipamentos turísticos e para destinos turísticos. E é bom saber que você está vindo lá da DBB, lá de Pernambuco. Eu sou vice-presidente da DBB, do Núcleo de Turismo da DBB. O presidente Latife Abrão Júnior vai ficar muito feliz de saber que você esteve aqui prestigiando esse nosso evento. Então, Patrícia Servilha, fazendo a sua pergunta. Bom, primeiro... Então mostra isso, a capacidade desse público, né? O poder aquisitivo desse público hoje é um público com renda garantida, né? E também não viajam sozinhos, os familiares viajam juntos. Embora, como o prefeito citou, 10% das pessoas são deficientes de mobilidade reduzida que frequentam esses hotéis, mas ele tem uma taxa de ocupação de 90%, né? Isso nós sabemos. A taxa média do Brasil está muito além dela, né? Então é um nicho muito importante e a cidade de Socorro em si, a inclusão trouxe uma coisa muito importante que foi a mídia espontânea. Socorro já chegou a ficar 12 minutos no Fantástico por conta do programa chamado Entre Gerações, que interagiram jovens e idosos. Isso foi em 2014, se não me engano. Em 2012 nós recebemos o Fantástico com o Fernando Fernandes num programa do Ministério do Turismo que levou jornalistas da América do Sul e formadores de opinião que fizeram atividades em Socorro. Socorro ganhou lá mais 7, 8 minutos no Fantástico Repórter por um Dia, que foi com o Fernando Fernandes, nosso Alcate Parolin. Então, isso é só falando da principal mídia, talvez brasileira, que é a Globo, né? Que atinge milhões. E aí outras mais, como essa que o prefeito citou, que é a última que Socorro teve, né? Já numa revista da Editora Abril, sendo destaque aqui em várias páginas. Então, é isso que traz e que fez a diferença para o Socorro, né? Pois não, Fernando. Eu achei bacana o seu comentário. A atenção de todos vocês, de uma forma muito mais carinhosa aos meus escalegas aí, que a gente chama, que são os sócios de SCAL, Menache Ramamui, que está aqui, Roberto Gracioso, Patrícia Servilha, vice-presidente aqui do SCAL, a Lígia Marcondes. Queria fazer também um agradecimento especial a pessoas que vieram prestigiar, o nosso querido Ibrahim Tatu, muito obrigado à Academia Brasileira de Eventos, e a Elza Tsumori, que junto com o Fernando me permitiu estar aqui, o Fábio me permitiu estar aqui com vocês aqui. Então, novamente, Fernanda, muito obrigado. Marília, vocês deram um show. André, parabéns pelo seu trabalho, muito obrigado. Pessoal, uma salva de palmas aqui. La
Send him a home.